Então eu vou fazer a prece inicial e depois eu vou pedir para o irmão Guilherme Medina fazer a final para a gente. Primeiramente, vamos agradecer a Deus por mais um dia de nossas vidas, de oportunidades, de aprendizados, de grandes reflexões, lembrando que é essa oportunidade que nos vai fazer melhorar, evoluir, aprender, servir melhor. Muito obrigado também a Jesus, nosso irmão maior, pelos ensinamentos deixados através do seu evangelho de ação. Muito obrigado também aos nossos mentores individuais, aos mentores deste trabalho, pela proteção, pela inspiração e pela vontade, por nos inspirarmos a ter vontade de continuar nessa caminhada, aprendendo, refletindo, para a gente poder e trabalhando todas as lições que vamos aprender, refletindo. Pedindo então a permissão para que a gente possa iniciar o estudo do NEP de São Paulo desta noite, que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Oi, seu Francesco. Olá, boa noite, boa noite. Boa Desculpem o noite. atraso, mas infelizmente Imagina, essa chuva acabou atrapalhando a gente aqui. Cheguei em cima aqui da também. hora, e aí até acertar uma entrada aqui, porque a internet está muito lenta, mas estamos Aqui aqui também para tá. participar, né? Mas o importante é Isso. estar aqui. Então, como foi colocado aí no grupo, né? O Edu colocou que nós vamos estudar um capítulo do livro da Plenitude, pelo irmão de Valdo e pela psicografia da benfeitora Joana de Ângeles. E o tema deste capítulo é a origem dos sofrimentos. O Eduardo até colocou já alguma coisa no grupo, e como eu comentei com ele aí nas nossas conversas durante a semana, esse livro, ele lembra bastante, esse tema, a origem dos sofrimentos, ele lembra bastante o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, né? Então, só para a gente poder ir se harmonizando já com o estudo, eu vou fazer uma leitura curta de um livro chamado Rumo Certo, que também é do nosso irmão Chico Xavier, pelo espírito do benfeitor Emmanuel, é um livro da FEB, e o título se chama Provas e Bênçãos. Esforçando-te por superar dificuldades e contratempos nas áreas da reencarnação, recorda o patrimônio das bênçãos de que dispões, a fim de que os dissabores e empeços educativos da existência não te sufoquem as possibilidades de trabalhar e auxiliar. Atravessas incompreensões e tribulações em família, entretanto, possui saúde relativa e recursos, ainda que mínimos, para vencê-las construtivamente até que se extingam de todo. Sofres com os entraves do parente difícil. Todavia, guardas contigo a luz da compreensão, de modo a ajudá-lo a solver os conflitos e inibições de que se sente objeto. Trabalhas afanosamente na proteção econômica indispensável a vários entes queridos, mas não te escasseiam energias e oportunidades de serviço, a fim de ampará-los até que te possam dispensar o concurso mais intenso. Assumiste pesadas obrigações que te compelem a enormes prejuízos a favor de outrem, e por vezes te supões na total impossibilidade de satisfazer aos compromissos próprios. Contudo, novo alento te visita o espírito e, pouco a pouco, atinges a liquidação de todos os débitos que te oneram a responsabilidade. E para terminar, em todas as provas que te assaltem os dias,
considere a cota das bênçãos que te rodeiam e, escorando-te na fé e na paciência, reconhecerás que a divina providência está agindo contigo e por teu intermédio, sustentando-te em meio dos problemas que te marcam a estrada, para doar-lhes a solução. Para a gente começar aí o capítulo, né? A origem dos sofrimentos. Muito bom, Márcia, muito bom mesmo. Um belo texto de Emmanuel, sempre Emmanuel trazendo para nós aí um texto com muito aprendizado, para nós aprendermos e meditarmos bastante. Bom, como eu havia comentado, gente, a ideia nossa era propor ao grupo, propor não, trazer ao grupo um texto de Joana de Andes e, além de trazer esse texto, trazer também uma forma, um formato. Eu não vou dizer para vocês aqui que esse é o melhor formato, mas é uma das maneiras de como se estuda Joana de Ângeles. Por que a gente resolveu fazer isso? Muitas pessoas costumam dizer para a gente assim: os livros de Joana são muito complicados. Principalmente os 16 livros que compõem a série psicológica, são livros muito complicados, a gente não consegue entender nada, parece que ela está falando uma língua que a gente não entende. E na verdade, gente, o que falta para nós é por onde começar. O que é que a gente precisa fazer antes para que a gente possa ter um pouquinho, vamos dizer assim, ser um pouquinho mais fácil, ter um pouquinho mais de menos dificuldades, vamos dizer assim, para uma leitura de um livro, principalmente da série psicológica de Joana de Ângeles. Por onde eu começaria? Qual seria o caminho? E essa foi a minha proposta. Eu vou abrir um texto com vocês, eu vou compartilhar com vocês um texto e vou mostrar a maneira como normalmente eu faço para uma leitura de um livro de Joana de Ângeles. Gosto muito das obras de Joana, não são todos da série psicológica que eu já li. A série psicológica são 16 volumes, são 16 livros. Eu já li 6 desses livros. E tenho a intenção de ler todos os outros. Por que que eu li esses 6? Porque esses 6 são os títulos que mais me chamaram a atenção. E de todos esses que eu já li, o que mais me chamou a atenção foram 2. Lógico que são só 6, é uma amostra muito pequena, mas tem 2 que me chamaram muita atenção. Um deles é Plenitude e o outro é Vida, Desafios e Soluções. Por que que você não escolheu Vida, Desafios e Soluções? Porque Vida, Desafios e Soluções é um livro que vai exigir que você já tenha lido pelo menos alguns dos anteriores. Então é obrigado a ler a sequência dos livros de Joana? Não, não necessariamente. Mas, se você seguir essa sequência, certamente fica um pouco mais fácil. Se você segue sequencialmente, você vai, com os livros anteriores, você vai tendo um arcabouço maior de informações e vai se tornando mais fácil os outros temas que ela propõe trabalhar. Isso é natural, mas volto a dizer, não implica em absolutamente nada você pegar livros aleatórios, como eu fiz, e fazer esses livros de maneira aleatória. Não tem problema nenhum, dá para fazer do mesmo jeito. Então, vou compartilhar com vocês a tela e vou apresentar este livro. Só que eu vou apresentar apenas o capítulo 3 do livro Plenitude, que tem como título Origens do Sofrimento. Lógico que antes de começar o capítulo, ela normalmente traz um trechinho, normalmente de algum livro ou de alguém, falando sobre o tema que ela vai falar. E aqui ela trouxe um trechinho do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, como já foi citado pela Márcia, que é a base, né, para a gente estudar a origem dos sofrimentos, provas e expiações. Eu vou ler esse trechinho porque ele não está no texto que eu vou compartilhar, e ele aparece sempre isolado. Eu vou ler ele para vocês. Os sofrimentos devido às causas anteriores à existência presente, como as que se originam da culpa às atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação da sua rigorosa e uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer os outros. Allan Kardec,
o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, capítulo 5, item 7. Essa é a base em que ela vai trabalhar. E aí a gente vai começar a esse estudo. Olha, gente, eu tenho certeza que a gente não vai conseguir fazer o estudo completo do capítulo. O capítulo tem praticamente 10 páginas, e a ideia hoje é que a gente comece isso. Eu vou parar fielmente às 9 horas, para que a gente abra para a gente conversar ali os últimos 15 minutos, como a gente sempre propõe fazer essa nossa live, que ela tem a duração de 1h15. Então eu vou parar exatamente às 9 horas, aonde estiver, e a gente abre para conversar. E aí a semana que vem não, daqui algumas aulas, né, porque a gente vai ter primeiramente uma aula que vai falar sobre como usar o Net Research, uma ferramenta muito importante para nós, né, de pesquisa, e depois a gente pode voltar a esse tema, com certeza. E aí a gente vai abrir para a eleição no grupo de outros temas que o grupo deseja trabalhar. Esse foi um tema que não foi colocado em eleição, porque ele foi meio que um tema de tapar um buraco, porque a gente tinha um palestrante que ia trabalhar conosco, mas não deu certo. Então eu falei, vamos fazer o seguinte, então eu vou trabalhar um tema, a gente vai mostrar um trabalho sobre um tema, e depois a gente vai colocar no grupo para a gente eleger aquilo que a gente deseja estudar, uma parábola, uma cura, um ensino de Jesus, algo que esteja dentro do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas ou João, em que a gente vai pegar aquele capítulo ou aquela perícope e vai trabalhar em cima daquela perícope. Então vamos lá, vamos iniciar os nossos trabalhos. Eu vou tentar compartilhar a tela com vocês. Eu acredito que a tela já deva estar visível para vocês, né? Bom, provas e expiações, origens dos sofrimentos, provas e expiações. Isso nós vamos trabalhar, tá, gente? Nós estamos aqui num NEP, né? Então nós vamos trabalhar segundo a doutrina espírita. E primeiramente, antes de a gente começar a trabalhar, o que eu costumo fazer? Gosto de utilizar um livro que é de Allan Kardec, que chama assim Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. O pessoal vai falar assim, nossa, não sabia que existia esse livro. Bom, ele não é um livro realmente muito divulgado. Ele é um livro escrito por Allan Kardec que está entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. O Livro dos Espíritos é de 1857, o Livro dos Médiuns foi publicado em 1861 e em 1858 foi lançado essas instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Uma vez que foi lançado o Livro dos Médiuns, Kardec não reeditou esse livro. Tá? Agora, esse livro ele é muito interessante porque ele tem o vocabulário espírita. E o vocabulário espírita ajuda a gente muito, tá? Então, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas é um livro de Allan Kardec e nele o primeiro capítulo é o vocabulário espírita. E ali, gente, tem todas as palavras que são, assim, as mais comumente utilizadas dentro da estrutura das obras kardecianas, ou seja, dentro da estrutura da base da doutrina espírita, que são as obras que foram ali editadas por Allan Kardec, o codificador, e esse vocabulário espírita ele trabalha sobre essas palavras, não só as palavras de uso geral, de uso corriqueiro, mas também dos neologismos. Kardec criou muitas palavras. Como ele mesmo dizia, né, para ideias novas, necessário palavras novas. A palavra provas, na verdade, ela é uma palavra que já existe no nosso vocabulário, porém ele traz aqui, dentro do que a gente chama de semântica, né, como ela vai ser utilizada dentro da doutrina espírita. E aí ele coloca provas, vicissitudes da vida corporal pelas quais os espíritos se depuram, conforme a maneira com que as suportam. Segundo a doutrina espírita, o espírito desprendido do corpo, reconhecendo sua imperfeição, escolhe por ele mesmo, por um ato de seu livre-arbítrio, o gênero de provas que julga o mais próprio ao seu adiantamento e que sofrerá em uma nova existência. Se escolhe uma prova acima de suas forças, ele sucumbe e seu adiantamento é retardado. Outra palavra que apareceu aqui no meio foi livre-arbítrio. Então vejamos o que o vocabulário espírita fala para nós sobre livre-arbítrio. Liberdade moral do homem, faculdade
que ele tem de se guiar conforme a sua vontade na realização dos seus atos. Os espíritos nos ensinam que a alteração das faculdades mentais por uma causa acidental ou natural constitui o único caso em que o homem se vê privado do seu livre-arbítrio. Fora disto, ele é sempre senhor de fazer ou não fazer. Ele goza dessa liberdade no estado do espírito e é em virtude dessa faculdade que ele livremente escolhe a existência e as provas que julga próprias ao seu adiantamento. Ele a conserva no estado corporal, a fim de poder lutar contra essas mesmas provas. E aí agora a gente vai entrar diretamente no próprio livro Plenitude de Joana de Ângeles. A gente já tem uma ideia sobre a palavra provas, a gente já tem uma ideia sobre o que quer dizer a palavra livre-arbítrio, e logicamente durante o estudo do livro Joana de Ângeles, da origem dos sofrimentos, nós vamos ouvir novamente a palavra expiação. E aí a gente vai novamente voltar a essas instruções práticas e vai lá novamente ver o que significa a palavra expiação. Qual é a semântica que Kardec usa para falar sobre a palavra expiação? E é o capítulo 3 que a gente vai trabalhar, Origens dos Sofrimentos. Logicamente, Joana, ela nunca deixa de fazer ligações com todas as informações pertinentes a todas as outras denominações espiritualistas, porque a essas designações espiritualistas, nós temos ali muitas informações que nos são também muito úteis. Por isso mesmo, ela abre sempre, normalmente, ela usa de um conhecimento já adquirido. E aí ela abre da seguinte forma: ainda segundo o budismo, as origens do sofrimento se apresentam por meio de condições internas e extras, resultando daí outras duas origens, as kármicas e as emoções perturbadoras. Indubitavelmente, ou seja, com certeza, conforme acentua a doutrina espírita, o homem é a síntese de suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre-arbítrio. Percebem por que eu fui pegar, antes da gente começar a trabalhar, o que significa livre-arbítrio, o que significa essas provas? O homem é a síntese de suas próprias experiências, autor do seu destino, que elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre-arbítrio. A cada um, segundo suas obras, seria a ligação mais óbvia que a gente poderia falar quando a gente analisa por Jesus, através do Evangelho de Jesus. Esse determinismo, e isso é importante a gente colocar, inevitável apenas em alguns aspectos: nascimento, morte e reencarnação. Aí algumas pessoas podem estar aqui perguntando assim: peraí, nós temos livre-arbítrio ou temos determinismo? Olha, lá no início, principalmente lá no mundo primitivo, quando nós ainda estamos iniciando o nosso escalar no progresso, nós estamos ali nas primeiras encarnações, vigora muito mais o determinismo do que o livre-arbítrio. Mas por que vigora tanto assim o determinismo e o livre-arbítrio? Ele não vigora tanto. Eu poderia usar um exemplo muito comum se a gente analisar os nossos filhos, né? Quando eles são muito pequenos, será que eles teriam, se eu deixasse a eles ali com 4, 5 anos, um livre-arbítrio pleno, será que eles escolheriam ir para a escola? Será que eles escolheriam é, uma escola melhor ou uma escola pior? Será que eles escolheriam não ficar em casa, mas irem estudar? A gente sabe pela nossa experiência de vida, que isso não é possível. E por isso mesmo, enquanto eles são ainda muito pequenos, nós ali escolhemos para eles as melhores escolas, nós introduzimos nos melhores cursos dentro das escolas, para que eles possam se desenvolver. Então, se nós fazemos isso com nossos filhos, que são ainda muito pequenos e que não têm condição de fazer boas escolhas, imagina nosso pai, sendo ele todo poder e bondade, você não faria a mesma coisa com os seus filhos enquanto eles não têm condições de fazerem boas escolhas. Então, obviamente,
Enquanto nós ainda não temos condições de fazer boas escolhas, principalmente no mundo primitivo, é o nosso pai, ou principalmente como Allan Kardec coloca dentro das suas obras, é a própria providência divina que faz esse processo, que reintegra o homem no processo reencarnatório, a fim que ele se desenvolva intelectual e moralmente, a fim de que ele possa, a partir de um certo desenvolvimento, ter um livre-arbítrio maior e poder fazer as suas escolhas. Logicamente, nós, hoje, já no mundo de provas e expiações, temos esse livre-arbítrio. Ah, mas ainda ela fala aqui sobre um determinismo. Sim, existe um determinismo, mas ele é só sobre nascimento, morte e reencarnação. Vamos então ver o que significa esse determinismo em nascimento, morte e reencarnação. Vejam que eu utilizei cores, porque isso facilita para a gente entender, principalmente quando a gente está lendo um texto de Joana. Se a gente puder marcar, ter um marcador ali, esse marcador ajuda bastante a gente. Falando sobre o nascimento, estabelece as linhas matrizes da existência corporal, propunhando o ser na direção da sua fatalidade última, a perfeição relativa. Os fatores que programam as condições do renascimento do corpo físico são o resultado dos atos e pensamentos das existências anteriores. O que ela quis dizer com isso? Bom, gente, significa dizer o seguinte: olha, a gente aprende dentro da doutrina espírita, que nós temos ali 5 corpos espirituais. Eu vou me reter à doutrina espírita. Então, eu tenho o corpo físico, eu tenho um corpo que Kardec dá o nome de corpo vital, ou em outras determinações do pretérito, nós temos um perispírito e nós temos ali um corpo mental. Esses são os corpos corpo mental e, por último, o espírito, que seria a centelha divina. Esses são os corpos que Allan Kardec costuma trabalhar, normalmente dentro das suas obras, o Livro dos Espíritos, e trabalha também em todas as demais obras, onde ele sempre apresenta essa constituição dos 5 corpos. Obviamente, dentro de outras doutrinas espiritualistas, principalmente do hinduísmo, nós temos mais corpos, mas aqui não vem ao caso, nós estamos analisando isso dentro das luzes da doutrina espírita. Então vamos ficar sobre ela. O espírito é a centelha divina. Ele tem um corpo mental. Esse corpo mental é o pensamento. É aquilo que ele constitui, é o seu pensamento. Esse pensamento, ele molda, ele estrutura um outro corpo, que é o corpo perispiritual. Então, o meu pensamento é a matriz de formação do meu corpo perispiritual. E o meu corpo perispiritual é a matriz de formação do meu corpo físico. Então, quando eu estou encarnado, o meu corpo físico, ele reflete o meu perispírito e ele reflete o meu pensamento no corpo mental. Vamos supor que encarnado eu levo uma vida em que eu abuso, eu tenho algum determinado vício, eu vou utilizar aqui apenas como uma alegoria apenas de instrução. Por exemplo, eu abuso de um determinado vício, do vício do cigarro. Esse vício do cigarro, ele me leva ao meu desencarne por um problema de um efizema pulmonar, por exemplo. Obviamente, o corpo físico, ele sofreu por esse vício e ele teve um desgaste muito forte nesse aparelho, no nosso pulmão, e o que levou ao desencarne. Esse órgão que foi aqui, de certa maneira, danificado por um vício que eu tinha aqui, enquanto encarnado, ele refletiu no meu perispírito. E o meu perispírito, ele mantém, depois de desencarnado, o perispírito ele tem todos os órgãos, eles estão inativados, mas eles estão todos ali presentes. E esse órgão, ele tem essa marca dessa causa de abuso que eu tive sobre o aparelho físico que me foi concedido por Deus enquanto encarnado para o meu progresso. Obviamente, numa encarnação futura, quando eu reencarnar, eu vou trazer como o meu perispírito, ele traz ali dentro da formação do perispírito essa marca, obviamente, durante o meu processo reencarnatório, quando ele está ali utilizando do perispírito para moldar um novo corpo físico, ele vai trazer essas deficiências.
Ah, elas vêm de maneira integral? Logicamente que não, que existe aí nesse caso sempre o conceito da misericórdia divina. Mas existirá ali algumas máculas, alguns pequenos problemas que vão ter que ser depuradas no aparelho físico. Então, o aparelho físico, nessa nova encarnação, ele vai servir de aparelho de, vamos dizer assim, de expurgo dessas máculas que eu criei lá no passado. Por isso que ele coloca assim: os fatores que programam as condições do renascimento do corpo físico são os resultados dos atos e pensamentos das existências anteriores. Eu falei de atos, contei aqui o caso exatamente de um vício, mas também ela fala sobre pensamentos. Por quê? Porque o nosso corpo mental, ele plasma no perispírito e plasma no corpo físico aquilo que pensamos. Por isso que a gente costuma dizer, olha, se você pensa numa determinada doença, existe grande possibilidade de você desenvolver essa doença. Você desenvolve essa doença porque o seu corpo mental ela vai acabar fazendo com que isso impregne o corpo perispiritual e isso vai acabar, de certa maneira, refletindo no corpo físico. Mente são, corpo são. Então, essa é a ideia que ela vem trazer aqui de um determinismo que está ligado às causas anteriores, ou seja, aquilo que faz parte no meu passado, tanto nos pensamentos quanto nos atos, que provocaram, de certa maneira, alguma mácula, alguma imperfeição no meu aparelho, tanto mental, no meu corpo mental, quanto no meu corpo perispiritual. Ela continua com o texto, né? O corpo mental é a matriz formadora. Desculpa, o que está em roxo sou eu que coloco, isso não faz parte do texto dela. Por quê? Porque eu fiz esse comentário, né? O corpo mental é a matriz formadora do corpo espiritual e, portanto, este é a matriz formadora do corpo físico. Corroborando, citaremos o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, a questão do número 258. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem um espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E aí a resposta dada pelos nossos irmãos. Ele próprio escolhe o gênero de provas que há de passar, e nisso está o seu livre-arbítrio. 258A. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E aí a resposta: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar: por que decretou ele esta lei e não aquela, dando ao Espírito a liberdade de escolher? Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham, assim, o caminho do bem e o caminho do mal. Se vier a sucumbir, resta-lhe a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar uma nova reencarnação, o que foi mal feito. Demais, cumpre-se, distingua o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haveres visto nisso um meio de progredir. Deus o permitiu. E aí a gente retorna para o nosso livro, o Plenitude. E ela continua: ser feliz quanto antes ou desventurado por largo tempo depende do livre-arbítrio pessoal, depende das suas escolhas. A opção por como e quando agir libera o espírito do sofrimento ou agrilhoa, ou acorrenta nas suas tenazes, nas suas raízes, nas raízes do sofrimento. E aí um comentário meu, né, que a gente tem um livre-arbítrio, a gente pode fazer as escolhas, nós temos o direito de fazer escolhas pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal. E Deus sempre espera. Deus espera. A vida são os acontecimentos de cada instante e se encadeiam incessantemente. Uma ação provoca uma correspondente reação, geradora de novas ações, e assim sucessivamente. Um comentário meu: é no presente que construímos o futuro. A vida ela é reativa, tá, gente?
ela devolve tudo aquilo que nós damos para ela. Se nós damos coisas boas para a vida devolve coisas boas para nós. Agora, se nós damos pancadas na vida, a vida devolve pancadas em nós. A vida ela é sempre reativa. E é no presente, é nos atos do dia de hoje que a gente constrói o futuro. Olha, eu costumo dizer o seguinte, né? É aquela comentário lá da questão 919A de O Livro dos Espíritos de Santo Agostinho. Se no dia de hoje, finalizando o dia de hoje, eu olho e falo assim, nossa, o resultado não era bem o que eu esperava, graças a Deus, amanhã eu levantando, agradeço sempre a Deus por um novo dia, porque é uma nova oportunidade, porque amanhã eu vou poder fazer diferente. E no final do dia, eu vou poder fazer uma nova análise e verificar se os atos que eu fiz durante aquele dia deram os resultados que eu tanto espero. É no presente que a gente constrói o futuro. Deste modo, o indivíduo é o resultado de suas atividades anteriores. Nem sempre, porém, se lhe apresentam esses efeitos imediatamente, embora isso não o libere dos atos praticados. Isso daí, se a gente quiser aprofundar um pouco mais, a gente poderia ir lá no Livro dos Espíritos, tá, gente? Eu não vou, vou só citar a pergunta de número 260. Como o espírito, desculpa, a pergunta de número 640, 640, 641 e 642. Elas falam exatamente sobre esses efeitos e sobre esse ato praticado. Por quê? Porque a misericórdia divina ela cobre a multidão de pecados. Nós estamos aqui para educar ou reeducar. E num processo de educação, numa escola, eu não posso exigir do aluno que está ali na segunda série, por exemplo, cálculo diferencial integral. Eu preciso esperar que ele amadureça um pouco mais para que eu possa exigir dele essa determinada matéria. A misericórdia divina, então, ela faz exatamente isso. Um ato praticado em que eu não tenha consciência ainda dos resultados que às vezes são muito negativos, a misericórdia ela cobre essa multidão de pecados até que eu consiga desenvolver um pouco mais intelectual e moralmente e possa compreender um pouco melhor sobre os atos que eu tenho praticado. Então, por isso que ela coloca assim, nem sempre, porém, se lhe apresentam esses efeitos imediatamente, embora isso não os liberte os atos praticados. Quer dizer, olha, por enquanto você não está entendendo, você não tem condições de compreender, eu vou usar uma palavra aqui um pouco dura, você é ignorante ainda para compreender que o ato que você pratica tem um resultado ruim, tem um resultado sobre o que leva a egoísmo ou que leva a exalto o orgulho. Você ainda está com essa dificuldade. Tudo bem, vai chegar um momento em que você vai ter condições de avaliar isso melhor. E quando você tiver condições, isso vai lhe ser apresentado. É possível que uma experiência fracassada ou danosa, funesta ou prejudicial, se manifeste às outras pessoas como ao seu autor por meio dos resultados, após a próxima ou passadas algumas reencarnações. Esses resultados, no entanto, chegarão de imediato ou mais tardio tempo. De certo é que virão em busca de reparação indispensável. Isso está muito ligado ao Código Penal da Vida Futura, lá do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, são os capítulos, se não me engano, é o do 11 ao 14, que falam sobre esse processo de que ir no momento propício, no momento que você já está preparado. Por quê? Porque Deus não coloca fardos pesados sobre um dos frágeis. Então, quando você já está mais preparado, isso virá. Mas não tem como isso virar porque é necessário reparar. É necessário reparar. É necessário arrepender, é necessário reparar. E se no arrependimento, na reparação, não ficou ainda esse processo de aprendizagem, não ficou ainda fortalecido, aí você entra para um processo expiatório. O processo expiatório, ele só é utilizado no caso em que o arrependimento e a reparação ainda exigem um reforço. É uma aula de reforço. Aí ele entraria para a expiação. O problema, gente, é que, infelizmente, a grande maioria de nós, a gente não se arrepende, então a gente expia,
E aí a gente espiando, a gente se arrepende e aí a gente resolve reparar. A gente faz sempre os inversos. Mas o correto seria arrepender, reparar e se ainda ficou alguma coisa residual na aprendizagem, a gente entra no expiatório. Mas infelizmente a gente ainda faz o contrário. Da mesma forma, as construções do bem se refletirão no comportamento posterior do indivíduo, sem que necessariamente tenha caráter instantâneo. Ou seja, o bem também, ele vai voltar para você. Às vezes volta de imediato, às vezes na vida seguinte ou nas próximas. O fator tempo, na sua relatividade, é de somenos importância, não importa isso, né? Deus espera novamente. Portanto, os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sobre dois aspectos que se complementam: provação e expiação. Ambos objetivam educar e reeducar. A aprovação, ela sempre tem o objetivo de educar. A gente vem aqui para uma temporada de provas. E aí a gente passa por uma série de provas, né, que vão, de certa maneira, ser os resultados daquilo que a gente, normalmente, na oração dominical, a gente fala, né, no final, né? Não nos deixe cair em tentação. Mas, na verdade, a gente vem aqui exatamente para a gente ser tentado, principalmente nos pontos em que a gente precisa reconhecer as falhas e evoluir a partir delas. Então, a gente vem para um processo de educacional com uma série de provas. Porém, às vezes, a gente derrapa em algumas delas, né? E mesmo sabendo, a gente resolve trocar os pés pelas mãos e aí, por egoísmo ou por orgulho, acaba deixando o processo educacional. Você sabe que não deve fazer, mas acaba fazendo mesmo assim, porque vigora, como eu já falei, o egoísmo, o orgulho. E aí entra num processo de reeducar, de reconduzir. E esse processo de reeducar seria a base daquilo que nós chamamos de expiação. Predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo, na busca da plenitude que as aguarda. Todos nós, né, fomos criados para sermos espíritos puros e felizes. Essa é a plenitude. A aprovação, e aí ela faz a definição. E essa definição é maravilhosa. A aprovação é a experiência requerida aos propostos pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato, examinadas as suas fichas de evolução, avaliadas as suas probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance para o cometimento. Ou seja, lá na erraticidade, você tem lá todo o seu processo de reencarnatório que você tem executado, os pontos positivos, tem os pontos negativos, e você vai fazer ali o seu projeto reencarnatório. Então, ali, antes do renascimento, você vai verificar quais são os pontos que você precisa entrar num processo de educação para que você fortaleça aquela área, e pontos que, às vezes, precisa entrar num processo de reeducação mais forte, um remédio mais forte. Apresentam-se como tendências, aptidões, limites e possibilidades, sob controle. Nós estamos falando de provas, ou seja, tudo sob controle. Dores, suportáveis, provas. E alegrias, sem exagero, provas, que facultem a mais ampla colheita de resultados educativos. Quando estamos falando de provas, nada é imposto. Tudo é sugerido. E às vezes nessas sugestões a gente chega assim e fala assim: não, pode dar que eu vou dar conta do resultado. Gente, nem sempre a gente dá conta do resultado. A gente às vezes pede muita coisa e quando chega aqui, às vezes a gente fica com algumas dificuldades. Lógico que, como são provas, a gente pode ali pedir uma moratória, né? E às vezes essas moratórias são muitas vezes concedidas para nós, tá? O quesito moratória, nesse caso, ele se aplica, tá? Então, às vezes, uma prova que você chega aqui está muito pesada, tal, você chega lá e pede, olha, tá complicado, não dá para... Existe essa possibilidade da moratória, porque ela é uma prova. Se você não faz essa prova agora, ela vai ser apresentada mais para frente. Por isso, é um processo contínuo. Então, nada é imposto, podendo só alterado o calendário das ocorrências, sem qualquer prejuízo para a programação. Muito bem, se não deu para fazer nessa programação, faremos numa outra, não tem problema. Ela vai ter que ser feita. Se não dá para fazer agora,
faremos uma outra. Vamos nos recordar que nós somos espíritos imortais e que a reencarnação é apenas uma etapa desse crescimento. E se nessa etapa isso aqui está muito complicado, a gente pode pedir uma moratória e fazer com que isso vá um pouco mais para frente. Vou até dar um exemplo aqui que às vezes o pessoal pergunta assim, não, como funciona esse negócio de moratória? Não estou entendendo, esse negócio está meio esquisito. Quer dizer que se era uma prova que eu pedi, de repente chegou aqui, eu achei que está muito pesada, eu posso pedir para isso numa próxima, a gente dar continuidade nisso? Olha, muitas vezes acontece. Existia um irmão que praticou muitas cirurgias espirituais, o pessoal deve conhecer muito ele por Arigó. Ele fazia cirurgias através do Dr. Fritz, né? E esse irmão, ele realmente curou muita gente. Muita gente foi procurar esse irmão e tinha ali dificuldades, passava por dificuldades aqui na visão, na pele, em diversas partes do corpo. E tinham essas dificuldades, faziam parte do seu processo reencarnatório, não era algo que estava ali ao acaso, o acaso não existe, estava no seu projeto reencarnatório, mas o irmão estava com dificuldades para vencer aquela prova. Era uma prova que estava é difícil, toda prova é difícil, né? E ele foi lá e pediu ao irmão Arigó, através do nosso irmão Dr. Fritz, que aquilo pudesse ser ali, vamos dizer assim, sanado na vida dele. E ele, ali o Dr. Fritz, através do Arigó, sanou muitos problemas. Muita gente voltou a ver, voltou a ter sentidos, uma série de coisas foram realizadas. Porém, esse irmão, um dia, o nosso irmão Arigó, ele desencarna. E quando ele chega na parte espiritual, o que que acontece? Isso está contado, é narrado numa das obras do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo nosso próprio irmão Arigó, contando através de um médium e anotado em um dos livros do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Agora não me recordo o nome, mas depois eu posso até pegar o nome e colocar para vocês. Se não me engano, está em um dos instruções psicofônicas, mas depois eu dou uma olhada. E ele está narrando assim: olha, quando eu cheguei lá no mundo espiritual, eu fui recebido por um monte de irmãos que eu tinha ajudado, que eu tinha, alguns que eu já tinha feito ver, outros que eu tinha feito caminhar, e eles estavam lá para me agradecer, né? Porque existia ali a gratidão, né? E eles estavam ali para me receber. Porém, eu reparei que todos aqueles que eu tinha, grande parte, não todos, desculpa a palavra, grande parte, estava com os mesmos problemas, ou seja, aquele que eu tinha feito andar estava com problemas na perna, aquele que eu tinha feito enxergar continuava com problema nos olhos. E aí ele pergunta assim: pô, mas eu curei. E aí o espírito que o está assessorando fala: sim, você propôs a esse irmão a condição de uma moratória. Ele estava achando que aquele fardo para ele era muito pesado, e realmente era um fardo pesado naquele momento da vida dele. E ele pediu essa moratória e ela foi concedida. Porém, é uma moratória. Ele tem que vencer esse problema, porque esse problema é algo que aconteceu lá numa encarnação passada e que está trazendo esse problema ainda e que ele precisa ser depurado no aparelho físico. Então, o aparelho físico, como órgão depurador do espírito, ele não completou todo o processo de depuração, porque foi pedido uma moratória. Mas, numa próxima encarnação, ele vai ter que voltar e vai ter que passar novamente por isso daqui, porque ele precisa fazer essa depuração do espírito. Então, sim, existem moratórias, é possível, não tem problema nenhum, não tem nenhum prejuízo na programação. Por quê? Porque ela entra numa nova programação mais para frente, sem nenhum problema, tá, gente? Isso é natural, é algo que a gente encontra bastante. Iluminativa do aprendiz. Então, aqui, inclusive, isso que está em roxo, como eu disse, são as coisas que eu vou analisando quando eu leio e eu anoto. Eu faço isso no meu livro físico, tá? E eu peguei, transcrevi aqui no livro que eu estou, no texto que eu coloquei para vocês, porque conforme eu vou lendo o livro e eu vou lembrando desses pedacinhos, eu vou fazendo no próprio livro ali com lápis ou caneta, tipo um vademecum, em que eu vou colocando tudo aquilo que eu vou lembrando, né? Então, esses pedidos de moratória realizados enquanto encarnado, lembrar Zé Arigó e Dr. Fritz. Eu coloco isso para mim lembrar, né? Vejamos novamente o que Allan Kardec tem a nos dizer, resumindo as perguntas 259, 260 e 261, escolha das provas do Livro dos Espíritos. Lembram que eu falei sobre essas perguntas? Lógico que eu não vou ler todas, porque nem tem tempo para isso. Eu fiz um resumo, e acho que o resumo fica mais fácil.
Temos muitos desafios na experiência terrena. Entre esses são previstos apenas os fatos principais no percurso de cada um. As nossas escolhas não são um roteiro de filme, em que cada minuto é minuciosamente planejado. Por isso, não se pode dizer que por lhe cair uma telha na cabeça, isso estava escrito. O que caracteriza as provas da existência é a oportunidade de escolha, sua possível repetição e a condição proveitosa de se transpor os sofrimentos terrenos. Superar a prova é um motivo de grande júbilo para o espírito, apesar da incompreensão quando inserido na vida material, padecendo de dores de variado matiz e desafiado a enfrentá-las. Pode-se comparar a prova como o tratamento como remédio de uso demorado, em que as crises da enfermidade moral se atenuarão à medida que o espírito, usando da coragem e de resignação, for superando a dificuldade que motivou seu atraso evolutivo. Exemplo disso é o que se encontra nos vícios. O indivíduo que prejudicou a encarnação por um vício pode ser confrontado com ambientes e elementos de viciação, semelhantes ao que geraram a dor em seu passado, tantas vezes quanto necessitar, até que um dia, consciente da angústia e do sofrimento vivenciado por si e para os outros, possa se libertar deste contexto doloroso e seguir a sua marcha evolutiva sem a necessidade de repetir tal prova. Não se trata de punição, mas da aplicação das leis divinas vinculadas à liberdade de escolhas que atende a todos nós. Ainda, segundo a questão 399 do Livro dos Espíritos, não se pode tirar para as provas uma regra absoluta, uma vez que geralmente elas dizem respeito ao passado, contudo, podem também representar alguma qualidade a ser desenvolvida, visando as experiências futuras do espírito. E aí está a nossa possibilidade de fazer escolhas. E retornando mais 5 minutinhos, nós temos, né? No mapa dos compromissos, não figuram as injunções mais aflitivas, nem as conjunturas traumatizantes e irreversíveis. Isso estaria dentro do processo expiatório. Por enquanto, não temos essas junções, nem essas conjunturas traumatizantes e irreversíveis. Não é uma imposição. As opções de como agir multiplicam-se favoravelmente, de forma que, havendo arestas a planear, este trabalho não impõe uma ação imediata pelo sofrimento. Comentário meu vademecum, necessário tomar consciência antes de aprender. E esse é o processo. Eu estou primeiro tomando consciência para que eu possa perceber e possa aprender. A ação do amor brinda o ser com excelentes ensanchas, oportunidades de ampliar, desenvolver e dilatar, de alterar para melhor o seu desempenho e as suas atividades, constituindo-lhe suportáveis provas, o malogro ou insucesso de alguma aspiração, o desafio ante algumas metas que lhe parecem inalcançáveis, as dores dos processos de desgaste orgânico mental, sem as quedas profundas nos calabouços das paralisias, das alienações, das doenças irrecuperáveis. Se tal suceder, ainda poderemos catalogar como escolha pessoal, por acreditar o candidato ser este o meio mais eficaz para a sua felicidade próxima, liberando-se da canga rude da inferioridade moral. E aqui um vademecum meu novamente, né? Deseja desenvolver ou aperfeiçoar virtudes, ou pede a prova para se fortalecer, para a fortaleza de exemplo de superação e resignação. Por que eu marquei isso? Se tal suceder, ainda poderemos catalogar como escolha pessoal. Por quê? Porque se cai numa condição muito pesada, muito forte, às vezes as pessoas falam assim, poxa vida, ele está num processo expiatório, porque é uma consequência natural de uma reeducação, de uma falta que ele tem cometido de maneira preemptiva, sempre, ele cai sempre nessa mesma falta.
Não. Muitas vezes ele pede passar por uma dificuldade, por exemplo, ele pede para vir. Eu vou dar aqui um exemplo bem forte. O espírito, como na sua construção do seu, do seu projeto reencarnatório, ele fala assim: olha, eu preciso desenvolver um pouco mais de resignação. Eu preciso desenvolver um pouco mais de paciência. Eu preciso desenvolver um pouco mais de humildade. E sabe, só tem um jeito de eu desenvolver isso de maneira muito forte. Eu vou nascer tetraplégico. Eu vou ter problemas, eu vou causar um problema e eu vou nascer de maneira proposital, porque é um determinismo ali na constituição do aparelho físico, e eu vou nascer com essa deficiência. Por quê? Porque eu vou fortalecer a mim mesmo na resignação, no vencer essas dificuldades, e eu vou também, por já ter experiência sobre esse assunto, eu vou também servir de fortaleza e vou servir também de motivo de fortaleza para os irmãos que estão passando por um processo expiatório que requerem esse tipo de passagem. Existe um pouco mais adiante, eu vou trazer o exemplo do nosso irmão Jerônimo Mendonça. Inclusive, eu vou ler o próximo parágrafo. Pode-se há de identificar essa providencial escolha na resignação e coragem demonstradas pelo educando e até mesmo na sua alegria diante das ocorrências dolorosas. Novamente, o meu vademecum, né? A gente lembra de Jerônimo Mendonça, mesmo paralisado em sua cama ortopédica e cego, trabalhava arduamente pelo ideal espírita e, por isso, ficou conhecida como o gigante deitado. Jerônimo Mendonça, o pessoal vinha buscar ele em casa, levava ele na cama hospitalar, dentro do centro espírita, e ele fazia palestras deitado na cama hospitalar, ali totalmente paralisado, com cego, e ele tinha alegria de falar em Jesus, ele tinha alegria de falar em Deus, ele era exatamente esse símbolo, né? Demonstrando para as outras pessoas que às vezes passam por dificuldades que elas acham assim enormes, e ele ali com enormes dificuldades, mantendo a alegria, mantendo a perseverança, mantendo a sua fé em Deus, mantendo a sua fé em Jesus, demonstrando resignação. As provações se manifestam dessa forma de maneira suave, lenificadora, no seu conteúdo e abençoado nas suas finalidades, sem o caráter punitivo. Educam de forma consciente, incitando ao aproveitamento da ocasião em forma eficiente e mais lucrativa, com o que equipam aqueles que as experimentam para que se convertam em exemplos. Apóstolos do amor, do sofrimento, missionários do bem, mártires dos ideais que esposam, mesmo que no anonimato dos testemunhos. Isso é importante, a grande maioria é assim, né? Mesmo no anonimato dos testemunhos, sempre se tornando modelos dignos de serem imitados por outras pessoas. As provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se conforme o desempenho do espírito. Óbvio, se você está numa escola e as provas você tem tido boas notas, óbvio que vai ficando cada vez mais fácil. Mas se você está tendo dificuldades, você vai ter que receber um reforço. E esses reforços vão ser ali apresentados para que você aumente o seu desempenho. As eleições de certas instruções mais difíceis no processo evolutivo representam um ato de sabedoria, tendo-se em vista a rapidez da existência corporal e os benefícios auferidos que são de duração limitada. Gente, a vida, 80 anos, o que é 80, 100 anos ou 60, 100 anos? Para quem é imortal, realmente são processos e que a gente é de duração limitada e tão curta, né? Considerando-se a vida sob o ponto de vista causal das suas origens eternas, as ocorrências na esfera física são de breve duração, não se alongando mais que um curto período em que o ultrapassado deixa marcas demoradas de como foram vivenciadas. Valem, portanto, qualquer empenhos ou sacrifícios, as provas e testes que recompõem os tecidos dilacerados da alma, advindos das anteriores atitudes insatas. Toda aprendizagem propõe esforço para ser assimilada, e toda ascensão exige o contributo da persistência, da força e do valor moral. Não tem jeito de você crescer sem esse esforço.
a gente costuma dizer que para você crescer, você sempre vai ter, você vai perder, você vai desidratar. Sempre você vai desidratar. Ou você vai desidratar pelo suor do trabalho, ou você vai desidratar pelo suor do choro. Mas você vai desidratar. Para crescer, você exige esse crescimento. Os compromissos negativos, pois, ressurgem no esquema da reencarnação como provações helenificadoras que o amor suaviza e o trabalho edificante consola. Vejamos o que escreve Carlos Telodi Rizzini no livro Evolução para o Terceiro Milênio, um tratado psíquico para o homem moderno. E isso é o que eu vou ler e vou parar por aqui, porque daqui para Isso. frente ela vai começar a falar sobre expiação. E aí ele coloca o seguinte: isso aqui é muito interessante porque é um resumo. Esse nosso irmão Carlos Toledo Rizzini, no livro Evolução para o Terceiro Milênio, é um livro muito legal, um livro muito recente. Esse livro é um pouco antes da pandemia, ele é de 2019, e ele é muito interessante. É um tratado psíquico para o homem moderno. Ele usa uma linguagem mais simples, né? E ele coloca o seguinte: no curso da evolução, o espírito encarnado é, de vez em quando, submetido a exames pela vida, com o fim de verificar o aproveitamento na posição em que se acha. Criam-se situações em torno do indivíduo, envolvendo algumas das suas fraquezas, de maneira a despertá-lo. Situações que estimulam fraquezas ou impulsos inferiores. São as denominadas tentações. A tentação é a situação que revela a posição do espírito, mostra o que somos, de acordo com as nossas tendências. Liga-se sempre a uma fraqueza, ou seja, a um impulso ao qual temos dificuldade para resistir. Somos tentados onde somos fracos. Por exemplo, bebida, o sexo, o jogo, o furto e etc. A prova é um exame que consiste em ser submetido a uma tentação para avaliar o progresso realizado e a sua firmeza. A lei da vida, prepara situações de prova, nas quais o sujeito, sofrendo uma tentação, passa por uma prova. Esta tem de ser enfrentada e vencida. Muitos fogem e são derrotados. Desta forma, podemos refletir que nós temos liberdade de escolha em que as provações da vida nascem de nossas opções, dentro das necessidades evolutivas de cada um. E aí ele retorna novamente ao livro, e aí ele vai trabalhar agora, vejamos primeiramente, a palavra expiação. Ou seja, essa vai ser a temática do nosso próximo encontro. Nós vamos falar um pouco sobre a expiação. E, logicamente, eu vou utilizar novamente o vocabulário espírita para a gente poder ver a semântica do que significa a palavra expiação, e aí a gente vai trabalhar um pouco sobre esse tema. Hoje, nós vamos parar por aqui e vamos abrir para a gente conversar um pouco sobre provas. Fica aqui o convite para a gente falar um pouco sobre provas. Vou parar o chat e já tem o Francesco, já tem a Márcia com a mão levantada. Vamos conversar pela Márcia, aí depois eu já passo por Francesco. Por favor, Márcia. Tá bom. Pessoal, no final, quando a gente concluir, eu tenho um recado importante para dar para vocês. E que eu queria falar disso aqui, eu até tinha comentado com o Edu quando a gente foi conversando durante a semana, é que isso que ele trouxe para nós, a origem dos sofrimentos, lembra muito, muito o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E como diz o nosso irmão Saulo, e vocês vão ouvir muito eu falar do Saulo aqui, porque eu estou com o Saulo no NEP Emmanuel desde a primeira aula, desde 2020. Você não consegue entender o Novo Testamento e a doutrina dos Espíritos sem passar pelo Velho Testamento. E se a gente só lê esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, olha só os seus itens: justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, motivos de resignação, o suicídio, a loucura, bem sofrer, mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, de pessoas amadas, mortes prematuras. É um capítulo doído, né? É um capítulo sofrido. E se você pensar nesses itens,
você pensa assim, se você lê só o capítulo de forma literal, você pensa assim, ué, se eu vou, nasci para ser infeliz, se eu vou sofrer, se eu vou ter aflições até morrer, por quê? Né? Para quê? Mas esse capítulo nos traz esperança, consolo, né? E como diz o Saulo, que a gente deve sempre também visitar o Velho Testamento. Olha só que interessante que eu achei aqui no Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: E dirás naquele dia: Graças te dou, a Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Porque Deus nos enviou Jesus com todo o seu amor, com a segunda revelação, e nos enviou a terceira revelação, que é tão consoladora para nós. Então, todas as nossas aflições, quando a gente se revolta, quando a gente lamenta contra Deus pelas aflições que estamos passando, na verdade, Ele mandou para nós também um consolo, que é a doutrina dos Espíritos, todos esses ensinamentos. E uma outra coisa também que o Edu falou lá no meio, mais ou menos, é no presente que construímos o futuro. E olha uma frase que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas dores que parecem desmentir a justiça de Deus. As dores para nós ainda elas são assim tão fortes, tão intensas, as nossas aflições, porque a gente ainda acredita que Deus é injusto e que a gente não merece estar passando por aquilo. E que quando virar a nossa chave, ao invés de a gente perguntar por que comigo e pensar que bom que foi comigo, a gente vai entender que as aflições vêm para nos fazer refletir e reeducando, reabilitando e nos melhorando. E é isso por enquanto. Vai, seu Frontier. Bom, o que nós ouvimos, esse panorama, né, que o Edu traçou para nós ali, né, muito bem feito, né, nos coloca diante da nossa condição, né, de encarnados e de compreender, né, as consequências dos nossos atos, né? Nós que trabalhamos lá semanalmente falando do Evangelho, analisando e apresentando todos os atos de Jesus, e muitas vezes nos debruçamos sobre a questão da origem dos problemas das pessoas, das doenças, dos percalços que aparecem para cada um de nós, né? Sem que a gente possa compreender a natureza dessas questões, desses problemas que surgem assim de repente em nossas vidas. Mas podemos compreender através daquela explanação sobre a misericórdia divina, que Deus nos estende uma moratória para os nossos atos, nos dá muitas oportunidades de reparação das nossas falhas, e que é lógico que nós não temos a consciência total dessas coisas, porque às vezes eu penso que nós viemos para cá em desvantagem, porque esquecemos o que praticamos nas vidas anteriores. Mas tem uma coisa, nós não esquecemos o que praticamos nesta, né? E não esquecemos também, estamos num mundo de provas e expiações. E o recrudescimento nesse momento de todas essas provas e expiações significa que nós estamos tendo uma moratória ainda para repararmos os nossos atos da melhor maneira possível. Essa aula de hoje é uma das moratórias que nós estamos recebendo para podermos rever as nossas ações, para podermos pensar melhor em todas elas e estudar a melhor maneira de corrigi-las. Então, esse estudo tem uma importância muito grande. Eu acho que esta noite, dessas três que nós passamos, foi a melhor. E acredito que será muito melhor ainda. O que vem aí são coisas muito importantes para nós espíritas.
Temos que assumir a natureza dos nossos atos. Temos que corrigir esses atos. E se for feito nessa vida, melhor ainda, porque sairemos daqui prontos para enfrentar outra leva de problemas que receberemos mais à frente. Nós não devemos esquecer, estamos já diante de um mundo de regeneração e que essas coisas estão acontecendo simultaneamente. E Deus é bom, Ele é muito bom, porque Ele nos dá a chance de contemplarmos as nossas obras, repararmos as nossas falhas e ainda termos a chance de convivermos já no mundo de mudanças, onde a regeneração já está acontecendo. Nós não podemos dizer que está já disseminada, não, não está, mas ela está aí, já está vindo, já está simultaneamente fazendo as mudanças. E nós somos a prova disso. Nós estamos aqui trabalhando, estudando, analisando essas coisas justamente com a oportunidade de regeneração. Gratíssimos somos por tudo isso, Bruno. Mas Eu ia só colocar por que que eu dividi em dois, né? Essa primeira parte realmente é a mais importante para nós, porque nós estamos aqui, todos nós que estamos aqui nessa sala, estamos aqui por uma temporada de provas, tá? Processo expiatório, como é um processo que a gente vai estudar na semana que vem, eu não queria adiantar, mas ele é um processo mais imposto, é uma imposição. Ou seja, é aquele processo de reeducação. Ou seja, é aquele aluno que, mesmo consciente do que deve fazer, por uma questão de egoísmo ou de orgulho, opta por não fazer. Opta pelo caminho do mal, opta conscientemente pela prática do mal. Ou opta conscientemente pelo abandono da vida. Por isso que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês forem olhar lá no capítulo 5, que tem um dos temas importantíssimos, suicídio e loucura, está exatamente sobre dentro desse capítulo, sobre esse problema, né, do abandono da vida. E quem quiser se antecipar um pouco para a semana que vem, os itens 8 e 9 serão praticamente os itens que eu vou abordar a semana que vem do Evangelho segundo o Espiritismo, lógico, utilizando aqui os recursos do livro Plenitude, a Origem dos Sofrimentos, da Joana de Anjos. Mas seriam basicamente os itens 8 e 9, e a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Eu quis enfatizar mais a primeira parte de provas, porque ela é a parte que mais é importante, principalmente para a grande maioria de nós que estamos aqui para uma temporada de provas, né? Então é importante a gente pensar sobre isso, valorizar essa oportunidade, lembrar que a gente está aqui exatamente para vencer essas tentações. A gente vai ser realmente tentado sempre naqueles pontos em que a gente precisa, ali, de certa maneira, nos corrigir, perceber o nosso erro, perceber a nossa falta e corrigir essa nossa falta. Então, as tentações elas vão estar bastante presentes. E aí, gente, quem gostaria de colocar mais alguma coisa? O Robredo levantou a mão. Por favor, Roberto. Eu levantei a mão, mas eu quero fazer das palavras aí do São Francisco aí as minhas, né, em relação a essa aula por várias razões. Uma delas, a gente tinha uma certa dificuldade de entender sobre questões de provas. Até eu ia fazer uma pergunta, mas agora, como vai ter expiação, eu vou esperar para ver, né, a parte da expiação, porque eu gostei muito dessa coisa de moratória, né? Eu achei bacana, eu achei bom esse negócio de moratória. Mas aí eu fiquei preocupado com uma coisa, mas por isso eu quero ver a expiação. A moratória, ela se dando agora na prova, né? Eu sempre acreditava que assim, você vem com um certo processo de provas, vai vivendo, vai passando aquilo, porque o que a gente mais faz é pedir moratória para tudo. Aperta a dor, a gente está fazendo as preces, pedindo a Deus para nos aliviar. Eu fiquei pensando assim, se com um determinado tempo, todas as provas tinham que ser cumpridas nessa reencarnação, eu ficar preocupado no estado de velhice, né? Quando você chega numa certa idade, parece que todos os problemas chegam ali, doença física toda, né?
E vendo hoje, eu fiquei até mais animado. Não, não tem disso, né? Essa coisa aí você pode pedir para frente. Agora eu quero ver a expiação, né? Para ver se dá para usar os meus advogados espirituais e dar aí uma mexidinha nessas provas, que a coisinha está meio complicada para o meu lado. Mas eu gostei dessa aula de hoje, fazendo aí o que o São Francisco falou. Realmente foi muito bom, pelo menos um aprendizado a mais, é vivendo e aprendendo. Eu agradeço a todos aqui. É só isso. O Bredo, meu irmão, temos que compreender o seguinte: quando eu falei de moratória, falei no sentido de que Deus é bom, Ele nos ama, Ele é amor. E Jesus veio para nos contar essa história e nos dizer: olha, não tem esse negócio de Deus é ruim, Deus é mau, Ele castiga. Não, Ele não castiga ninguém. Somos nós que nos castigamos. A partir do momento que estamos ainda na situação de consciência e praticamos as coisas sem pensar, e às vezes deixamos de praticar também, né, como deveríamos, a, a nossa recusa em ajudar o próximo, a nossa recusa em fazer o bem, e não fazer nada já é o mal, né? Porque nós estamos deixando de fazer alguma coisa boa. Não fazer nada significa que nós fizemos nada mesmo. Nós estamos cometendo um crime, deixando as coisas acontecerem e não fazemos nada para mudar. E nós somos responsáveis, como disse o Edu lá no início, que nós somos responsáveis por todos os nossos atos, todos os nossos atos. Nada será apagado. E seja lá o que for, e se nós adoecemos, nós temos problemas de saúde, isso é o reflexo das nossas ações. Como eu trabalho muito com cura, eu costumo interpretar as coisas a partir desse crivo. Mas é o seguinte, ficou claro demais que as desarmonias provocadas pelos nossos atos refletem nas nossas ações e nos nossos corpos físicos. E eles são atingidos por essas ações e nós não temos como fugir delas, porque elas ficam gravadas no nosso perispírito. E do perispírito passa para o corpo físico. Aí estão as origens das doenças. Se nós tivéssemos pensamento reto, tivéssemos atos retos, nós não ficaríamos doentes, porque estaríamos sempre vibrando energias positivas. E essas energias positivas estariam não só transformando a nós, mas como a todos os que estão à nossa volta, como Jesus fazia. Ele não se importava que você tinha cometido um crime ou que você tinha deixado de fazer alguma coisa boa. Ele chegava lá e te perdoava. Não importava para ele isso. Importava que você recebesse a lição, que a lição fosse dada para todos. E é nisso que eu falo da moratória divina. A consciência, a consciência divina está sempre em contato conosco. E ela sabe o que nós precisamos. Se nós estamos aqui para viver essa vida, e viver nessas condições, é porque lá atrás nós tivemos cometemos algum dano. Precisamos reparar. Então, é onde está a questão do livre-arbítrio que o Edu nos contou aí. O livre-arbítrio ele não é para a gente fazer tudo o que a gente quiser, é para a gente fazer aquilo que nós precisamos fazer. E quando nós temos a consciência disso, aí nós já sabemos, não, isso eu não posso fazer, aquilo eu posso fazer. A lei divina, ela está escrita em nossas consciências. Nós já nascemos com esse aplicativo. E nós sabemos o que é certo e o que é errado, né? Nós temos essa consciência. Tanto é que nós temos o livre-arbítrio, mas também temos que ser responsáveis pelas nossas ações, sejam elas boas ou más. Quando são boas, nos trará por muitas coisas boas. Nós estamos em vibração, em harmonia com essas energias, e essas energias constroem coisas à nossa volta. Tantas vezes a gente praticamos atos bons, pensamos em fazer coisas boas, e no momento em que nós colocamos isso em andamento, essas coisas já vêm ao nosso encontro. Assim como as coisas ruins também obedecem à mesma regra e à mesma lei. Então, tudo que vai, volta. Tudo que vem, vai.
e assim por diante. Somos espíritos trabalhando, espíritos em ação. O Então, importante é estar trabalhando, né, seu Francisco? O importante é a gente estar percebendo, né? Despertando, exatamente, desperta tu que dormes, né? exato. Isso aí que é importante. Pessoal, eu tenho dois recados para dar para vocês. Estamos É, encerrando, né, gente? é isso. Primeiro, que a gente optou em deixar o grupo fechado, o grupo do WhatsApp fechado a semana inteira, para tumultuar, não ter poluição de mensagens, mas a gente aceita sugestões, se vocês querem trabalhar de outra forma. E quando a gente abrir o grupo de final de semana, se vocês tiverem perguntas para colocar, por favor, estejam todos à vontade, tá? Segunda, item que eu queria falar é o seguinte: nossa próxima aula, daqui 15 dias, 25/3, seria dia 25/3, mas por questão de agenda do Jonas Poli, que é a próxima pessoa que vem para facilitar a aula aqui conosco, ele só pode semana que vem, que é 18/3. Então, a aula do dia 25 eu antecipei para a semana que vem. Então, nós vamos ter aí uma dobradinha de 2 semanas de aula. E daí sim vai continuar no mesmo esquema quinzenal. Então, semana que vem nós vamos ter a aula do Jonas Poli, que o tema é para a gente aprender a utilizar a ferramenta do Nap Search, que é muito importante. Vocês compareçam, vocês compartilhem com os grupos de vocês, que é uma aula muito, muito, muito enriquecedora. Então, semana que vem nós teremos aula novamente. Aí sim nós vamos fazer uma pausa de 15 dias, porque o Jonas estava com conflito de agenda e me pediu para antecipar. E eu cedi essa alteração de data para ele, tá bom, pessoal? Compreendido? Mas eu vou explicar lá no grupo para vocês. Pode encerrar, Edu, já? Então, eu queria pedir para o Guilherme Medina, o nosso irmão, para ele fazer a prece final e vai ser uma prece cantada, já que ele é o nosso momento arte, tá bom? Pessoal, até semana que vem. Obrigada, viu? Pode ser, Guilherme. Vocês estão ouvindo o violão? Não? Não ouve o violão? Trazia o coração repleto de esperança, traçava tantos planos de alegria, sonhos adornavam-te os dias. Aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltaste os olhos para o céu, como a indagar, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Chora, amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. E hoje tens o que plantastes lá para trás, mas o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acende a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teu sonho germinando no futuro.
Parabéns, Guilherme, parabéns. Obrigada, Parabéns, Guilherme. Guilherme. Muito obrigado, foi muito lindo. E a letra, ela é muito pertinente àquilo que a gente Ao está estudando. assunto. É, Foi por isso. Exatamente. Esse foi o motivo de eu ter trazer essa canção que se chama Justiça e Fé, né? Que fala exatamente dos temas que a gente trouxe aqui hoje e como a música, a melodia, quando aliada a uma boa mensagem, ela tem um poder fantástico de tocar o nosso coração e promover as mudanças que precisam ser promovidas em nós. É isso. Foi muito lindo. legal, pessoal, estar com Obrigada. vocês. Muito bom. Obrigada. Então, Obrigado pela até presença, semana que obrigado vem. por estar aí com a gente. Muito obrigado mesmo. A letra foi linda, adorei, né? Muito obrigado.